Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. Você já percebeu que quanto mais o tempo passa, você começa, principalmente por conta das redes sociais, dos encontros e tudo isso, você consegue acompanhar um pouco mais a jornada das pessoas, né? A carreira das pessoas. E particularmente no meu trabalho, como a gente atua como educador, professor, consultor, mentor, né? Todas os contatos, os relacionamentos que a gente vai percebendo a linha, né? A carreira da pessoa. E há um tempo atrás eu reencontrei um jovem executivo, ainda jovem, apesar de ter passado já 10 anos, né? Mais de 10 anos, quando ele esteve na primeira vez em sala de aula com uma organização. Eu o encontrei, na verdade, em uma outra empresa, ele indicou para que eu pudesse também atuar nessa empresa, ministrando os treinamentos, mas foi muito interessante. Ele estava como trainee nessa organização há alguns anos atrás, e hoje ele gerencia toda uma área dessa organização, e ele foi a pessoa que me indicou para trabalhar com essa organização, isso há um tempo atrás também. Mas por que veio essa reflexão? As pessoas conseguem mudar. Ueda, mas que descoberta que você teve. Sim, as pessoas conseguem, no nosso caso, desenvolver a sua inteligência emocional. Eu vou contar a história desse gestor. Ele, um trainee, foi nós também naquela época, e ainda a gente faz os trabalhos para desenvolver a liderança comportamental, a liderança empática, a liderança positiva, e ele era um dos grandes, eu posso falar, assim, bons resultados durante todo o processo, uma boa universidade também, e assim, tecnicamente fantástico. E durante os treinamentos, e foi um feedback que ele ofereceu nessa primeira reunião de alinhamento que a gente fez, ele já estava em outra organização, ele falou assim, nossa, professor, eu realmente eu acho que depois fazendo um flashback, eu fui uma pedra no seu sapato durante o treinamento, né? Eu falei, não, por quê, né? Ah, porque tudo eu tinha que explicar, né? E eu queria explicar nos mínimos detalhes. Ele falava assim, nos mínimos detalhes, né? E você, com toda a sua paciência, aí ele fez as conexões, né? Com toda a sua escuta, você fazia a paráfrase. O que é a paráfrase? Ele falava, eu resumia do que ele falava, mas com as próprias palavras, e eu comecei foi um treinamento de quase 6 meses durante todo esse processo, fui percebendo que realmente, né, eu tinha que desenvolver um pouco o poder de síntese, daí ele falando. Mas ele falou assim, não foi além disso, ele comentou o seguinte, foi muito bacana esse feedback, né? Por isso que eu, depois de 10 anos, receber um feedback desse profissional. Por isso que eu sempre falo, nunca subestime o que você pode fazer em 10 anos, né? E também, nunca superestime o que você quer fazer em um ano, entendeu essa? Porque tem gente que no final do ano faz uma série, né? Escreve 5 folhas de metas e objetivos para concretizar naquele ano. E aí não concretiza, fica frustrado, e depois você começa a observar, se você por isso que é a questão da mentalidade de crescimento, né? Aprendizagem contínua, você tem o resultado. Retornando ao feedback desse executivo, nós estávamos então, depois de 10 anos, reencontrei, ele me indicou para trabalhar com essa organização, e na reunião de alinhamento, e ele juntamente com as pessoas também da área de gestão de pessoas, né, e outros profissionais, ele comentou que ele realmente era uma pedra de sapato durante todo o treinamento, mas ele percebeu a importância das competências emocionais. Ele falou que não foi fácil, porque como uma pessoa que sempre teve, durante a sua trajetória de vida, bons resultados, ele aprendia com facilidade. Ele tem, né, uma velocidade muito rápida de raciocínio, então para ele foi muito difícil trabalhar a empatia em relação aos seus colaboradores. Então a gente está falando de dicas práticas, né? Então eu quero começar aqui, e a gente já iniciou lá, né?
que é a questão da como você pode desenvolver, né, a questão técnica, suas competências técnicas, juntamente com as competências comportamentais. Por isso, e por conta disso, se reforça sempre a importância da inteligência emocional. E um dos aspectos da inteligência emocional, uma das competências emocionais da inteligência emocional fundamental é a empatia. Quando eu defendi a tese sobre competência emocional e o impacto da qualidade de vida no trabalho, a pesquisa que foi direcionada naquele momento para um público de secretárias, a gente foi a primeira pesquisa, foi sobre o dia a dia das secretárias, com apoio que até hoje eu agradeço às associações das secretárias e tudo por conta de todo o desafio, né, de fazer essa pesquisa. A empatia foi a competência emocional que apresentou uma baixa frequência. Então, nós fizemos as 5 competências emocionais: autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais. E empatia, a menor frequência. E depois, defendido a tese, tudo isso, a professora Limonge, a minha orientadora, ela falou assim: olha, Ueda, você já defendeu a tese e tal, você está em sala de aula, por quê? E pede, né, na verdade, autorização para as organizações que você ministra treinamento, para medir também, né, quais as competências emocionais e tudo isso. E depois de quase um ano, foram 9 meses, nós tabulamos tudo isso com a autorização das organizações. A empatia também, novamente, foi o índice com menor frequência. E então, vamos lá, esse executivo deu a devolutiva e ele falou: olha, realmente não foi fácil trazer as questões comportamentais para a minha liderança, mas ele ressaltou naquela reunião que a empatia foi algo muito importante para o processo dele. Até ele falou assim: professor, depois, né, você lançou o livro, tudo isso, né, e eu me debrucei na questão da empatia. E a empatia, eu quero compartilhar com vocês um livro muito legal que ele é simples, básico e fantástico. Chama-se Inteligência Emocional 2.0, do Travis e do Chan. Eles denominam, né, a empatia, e as pessoas costumam falar, né, inteligência emocional ponto 1, ponto 2, eu não sei se é o ponto 3, ponto 4, aqui ó, inteligência emocional 2.0, né? E no inteligência emocional 2.0, o próprio Daniel Goleman trabalha a empatia com a nomenclatura de consciência social, e é uma nomenclatura muito bacana. E então vamos lá, são dicas para que a gente possa desenvolver a nossa liderança positiva. E uma das questões é a empatia. Olha, vamos refletir com ele aqui. E ele fala o seguinte, eles escrevem, né, que a consciência social, a empatia, é a nossa capacidade de reconhecer as emoções dos outros e saber o que de fato está passando com as pessoas. E é bacana porque ele dá dicas práticas aqui. Então, nós passamos, como desenvolver a liderança positiva, deixar de lado a liderança tóxica, porque o próprio gestor, que foi o aluno lá e depois agora executivo, ele comentou isso, ele falou assim: se não fosse o fato de desenvolver a inteligência emocional desde o início da minha carreira, provavelmente eu ainda estaria na liderança tóxica. E ele fez um comparativo de amigos e amigas que tiveram a mesma trajetória dele em outras empresas como trainee e sofreram por conta dessa questão de exercer a liderança tóxica, comando e controle, indicadores, né? Querer ter sempre razão, não compartilhar informações, não trabalhar a comunicação positiva, pelo contrário, trabalhar só feedbacks de correção e até mesmo, né, com vários desafios da linguagem e tal. Mas vamos voltar à questão da consciência social aqui que o Travis e o Chan, eles compartilham com a gente. E a escuta e a observação são os principais elementos da consciência social. Aqui é bacana. Na questão prática do nosso dia a dia, por isso que eu sempre faço essa reflexão.
Para que a gente desenvolve a inteligência emocional? Para que a gente desenvolve o trabalho cada vez mais para desenvolver empatia, por exemplo? Para melhorar os nossos relacionamentos. Mas para que a gente melhora os nossos relacionamentos, né, Ueda? Bom, para a gente conviver melhor, para que a gente possa ter um encontro com o nosso flow, né? O nosso flow. Então, o que é o flow, né? O flow é a gente poder exercer no ambiente de trabalho, na nossa vida pessoal, o encontro da nossa competência, das nossas habilidades, sejam elas competências emocionais e técnicas, relacionados aos desafios nossos de cada dia. Agora, se eu não tenho um bom relacionamento com as pessoas, se eu não tenho confiança no ambiente onde eu convivo, eu não consigo me comunicar, eu não consigo compartilhar, eu não consigo ter criatividade, e aí a gente traz o conceito da teoria de ampliar e construir da positividade da doutora Barbara Fredrickson, eu não consigo ampliar a minha visão e compartilhar as informações. Eu não consigo desenvolver no nosso dia a dia. Eu gravei um vídeo aqui no meu canal falando sobre essa relação, e principalmente no trabalho, porque a gente fica mais tempo na atividade profissional do que muitas vezes com a nossa família. Então, quando a gente traz esse conceito, fala, olha, para que a gente possa ter o flow, ou seja, fluir, para que eu possa ter um fluxo de criatividade, um fluxo de emoções positivas, um fluxo de engajamento, eu tenho que trazer, então, o conceito das competências emocionais, e dentre elas a empatia. E a escuta é uma das ferramentas muito importantes. E por que é difícil escutar? E aqui esse livro, ele dá quatro questões por que é difícil e onde eu e você, a gente pode refletir sobre essas questões. Então vamos lá. Ó. Para ouvir bem e notar o que está acontecendo ao nosso redor, temos que parar de fazer muitas coisas. Olha como que é. Por que é difícil escutar? Porque a gente tem que parar de fazer muitas coisas. Primeiro, e ele ainda faz a provocação. Temos que parar de fazer muitas coisas que gostamos de fazer. Eles, né? Os autores. Primeiro, temos que parar de falar. Mas o Eda, é lógico, né? Parar de falar. Agora, segundo, parar o monólogo que pode estar se passando na nossa cabeça. Terceiro, parar de tentar adivinhar o que o outro está pensando em dizer. E 4, parar de tentar adivinhar o que o outro está tentando dizer. E parar de antecipar pensando no que vamos dizer em seguida. Então vamos lá, ó. Olha o seguinte, ó. Primeiro, parar de falar. Segundo, parar o monólogo que pode estar se passando na nossa cabeça. Terceiro, parar de tentar adivinhar o que o outro está tentando dizer. E 4, parar de nos antecipar pensando no que vamos dizer em seguida. Difícil, não é parar de escutar, ou parar para escutar alguém, né? Então, parar de falar, tudo bem. Agora, os 3 aqui, parar de um monólogo que você pode estar se passando. A gente chama isso de ruminação mental, né? Então você está ouvindo uma outra pessoa, você está pensando, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer isso, e você acaba não escutando a outra pessoa. Parar de tentar adivinhar o que o outro está pensando, está tentando dizer. Essa questão é interessante, porque não sei qual livro que eu li, falando assim, né, que a nossa mente, né, ela é como se fosse queijo suíço, né, cheio de buraco. Então eu tenho que preencher esses buracos. Por isso que eu tento tento adivinhar o que o outro está tentando dizer e parar de antecipar o que a gente vai dizer. Por isso que é importante perceber se você está escutando para entender ou você está escutando para responder. Essa é uma diferença muito interessante. Então, quando a gente fala sobre eliminar
a liderança tóxica, para gerar uma liderança positiva, a gente traz o processo da empatia e traz o processo da escuta, ela tem uma questão muito de um contato muito interessante. E outras dicas práticas para trabalhar o processo da empatia, para exercer essa liderança positiva, nessa obra é muito legal, porque ele dá algumas dicas, ele trabalha em duas fases o livro. Então ele dá o conceito de cada uma das competências aqui, emocionais, e depois ele traz exemplos e traz estratégias. E dentre as estratégias da consciência social e da empatia, então vamos lá. E por que originou esse vídeo? Foi por conta da conversa com aquele gestor. E quando a gente estava alinhando todo o processo, a gente estava falando, então, como que a gente pode desenvolver justamente na organização, ele gerencia essa empresa que tem uma capilaridade, né? Tem várias lojas, varejo, então ele falou assim, eu tenho aqui, e a própria gestora de recursos humanos, ela também, de gestão de pessoas, foi falando, olha, nós temos sim pessoas que são tecnicamente assim fantásticas, né? Tem assim, a loja, né? Agrega valor, só que tem problemas de relacionamento. Apesar de gerar valor, ter lucro aquela loja, as avaliações e a satisfação dos clientes tem algum desafio, porque internamente a gente percebe que tem vários desafios por conta das próprias avaliações que a empresa vai fazendo internamente, avaliação de desempenho, né, e tudo isso. E aí foi interessante, porque 3 questões aqui da estratégia da consciência social nesse livro, nós abordamos durante aquela reunião e durante a trajetória dos treinamentos, nós abordamos bastante. 3 questões aqui que estão nesse livro. Primeiro, chame as pessoas pelo nome. Simples, né? Qual foi o indicador lá? Muitos gestores, gerentes daquelas lojas, que performava, mas performava por conta de comando e controle, muita pressão, tudo isso, não conhecia o nome das pessoas, dos seus colaboradores. Imagine o feedback que as pessoas ofereciam lá, valeu campeão. Valeu o quê? Não sabia o nome e valeu o quê? Não tinha indicadores. Segundo, as pessoas não praticavam a arte de ouvir. Então, ele oferece aqui várias dicas, tá? Eu vou passar 17 dicas, eu vou passar daqui a pouco. E o terceiro procure o quadro geral. O que é? Procure tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo. E aqui eu quero trazer o estudo do Dr. Losada, da comunicação positiva. O Dr. Losada, ele fez a pesquisa observando lucratividade, satisfação dos clientes e avaliação de desempenho. Então, quando tem o equilíbrio desses 3, as empresas, elas performavam muito, muito bem, por conta, principalmente, desse olhar interno e externo. Por quê? Exercia razão 3 por 1, ou seja, 3 comunicações positivas para uma negativa. E dentre essas comunicações positivas, chamar pelo nome. Dentre essas comunicações positivas, aquelas palavras básicas da gentileza, né? Por favor, muito obrigado, desculpa. Então, como que está conectado o comportamento humano, como está linkado essas questões mais práticas do dia a dia. Então, a escutativa, o processo da empatia e, acima de tudo, você trabalhar essa consciência social. Olha as 17 dicas, 17 estratégias da consciência social. Chame as pessoas pelo nome, observe a linguagem corporal, o tempo é tudo, ou seja, o feedback, muitas vezes as pessoas seguram para dar o feedback só na avaliação de desempenho. Feedback é cotidiano, né? Tanto feedback de desenvolvimento, de correção ou de reconhecimento. Pratique a arte de perguntar. Pratique a arte de perguntar. Então, para você praticar a arte de perguntar, você tem que praticar também a arte de ouvir. Não adianta perguntar e não ouvir outra pessoa. Já falei, não, eu só vou perguntar porque está no protocolo e já sei a resposta. Olha o perigo aqui. Não faça anotações nas reuniões diretamente, sempre. Né? Sempre olhe também nas pessoas, né? Para as pessoas. Prepare-se para eventos sociais. Arrume a bagunça.
Viva o momento, esteja presente, saia para um passeio de 15 minutos. Não, pensa um pouquinho antes de responder. Observe a inteligência emocional nos filmes. Inteligência emocional nos filmes. Uma dica legal de filme sobre inteligência emocional é O Senhor Estagiário, do Robert De Niro. A gente vai fazer alguns comentários depois, no próximo vídeo. Pratique a arte de ouvir. Saia para ver gente. Habilidades sociais, a consciência de observar pessoas, né? Conviver, né? Conheça as regras do jogo da cultura da organização, né? Teste a precisão das suas observações, compartilhe as suas informações, coloque-se no lugar dos outros, procure ver também o lado de não apenas a árvore, mas a floresta. Ele fala, procure ver o quadro geral e sinta o clima, né? Como o Dr. Daniel Goleman fala sempre, pratique o seu GPS, guia de pensamento e sentimento no seu dia a dia. Então, outra dica prática que foi origem também dessa conversa com esse gestor foi praticar a mentalidade de crescimento, praticar a mentalidade de você sempre ampliar a sua visão do mundo. Isso é muito interessante, porque quando a gente vai praticando o processo da empatia, você também tem que estar com esse olhar de antropólogo, né? Ou seja, aberto também para as condições que estão acontecendo no seu dia a dia. Isso vai gerando cada vez mais o ambiente de confiança. Quando gera um ambiente de confiança, as pessoas se comunicam melhor. Quando as pessoas se comunicam melhor, elas vestem a camisa, elas engajam. E quando elas se engajam, começa a ter resultados. Quando elas se engajam, elas começam a participar. Isso é em casa, né? Quando o jovem, a jovem se engaja, ela começa a participar da limpeza da casa, por exemplo, né? Na organização, se torna dono daquele projeto, quando ela participa, quando ela se comunica. Agora, o líder, né, no dia a dia, você como líder, pai, mãe, né, o líder da organização, o líder do voluntariado, praticando a escuta empática, a escuta ativa, gerando o processo da empatia. E isso vai trazendo cada vez mais conhecimento em ação.